Então, boa noite ou bom dia, né? Qualquer hora ou boa tarde. Estamos aqui para essa primeira aula, essa primeira videoaula nossa do terceiro ano, né, do Colégio Cecílio Matos. Então é um prazer muito grande. Vocês sabem que é um prazer muito grande ser professor de vocês, especialmente de história, que é a minha formação, que é a minha é a minha seara de conhecimento dentro da ciência e especialmente dentro da educação, né? Então, a gente está nesse momento crítico, nesse momento em que todos precisam ficar em casa, mas a gente pode estar contribuindo e estar, ao mesmo tempo, tentando seguir as nossas vidas da melhor maneira possível. E uma delas é estudando, né, essa integração, essa interação bacana que nós estamos. Então, vamos gravar os vídeos, essas videoaulas, e também eu postarei a atividade naquele modelo lá no Google Classroom para que vocês possam me dar a devolutiva. No mais, nas dúvidas, a gente vai conversando no decorrer do processo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre é um conteúdo só, né? Os regimes são regimes totalitários. Dentro dos regimes totalitários, a gente vai abordar especificamente o fascismo e o nazismo. Então, eu preparei esse material para vocês, né, que está aqui em slides, e também vou disponibilizá-lo em PDF para que vocês possam estar consultando, além das videoaulas, consultando como texto, como suporte à parte. Também a partir da página 40, 41 do livro de vocês, esse conteúdo também está posto, né, de maneira bem descrita, e o livro de vocês é uma referência também para a minha aula, do ponto de vista das informações históricas, dos conceitos, e daquilo que ele apresenta como referencial, né. Afinal, é um livro escrito por um historiador, né, por Gilberto Cotrim, que é um dos melhores escritores de livros didáticos, dos historiadores que compõem a comunidade acadêmica da historiografia brasileira. Então, nós vamos combinar o seguinte, eu vou estar fazendo um vídeo, esse primeiro vídeo é um pouco introdutório, né, falando dos conceitos, retomando um pouquinho o que foi nosso conteúdo passado, né, a crise ou a Grande Depressão de 1929, e aí a gente faz uns 3 vídeos bem curtos para a gente abordar o fascismo, o nazismo e, no caso, Itália, Alemanha e também os demais países que transitaram por essas ideologias fascistas e nazistas, incluindo, claro, o Brasil também, né? Então, Espanha, Portugal e no caso Brasil, que também no Estado Novo, no Getúlio Vargas, lá transita por ideais, né, por questões fascistas. Então, vamos lá. Regimes totalitários são regimes que, nessa caracterização de fascismo e nazismo, surgem a partir de um contexto. Então, tudo na história tem um contexto, tanto geográfico, de espaço, como também um contexto temporal, uma época, né? E aí, nesse espaço e nessa época, a gente vai ter características importantes que vão demarcar aquele fato, né? Aquele acontecimento, aquele, aquela ideologia, aquele processo. Não vai acontecer do nada. Então, o contexto que se insere esses regimes totalitários é o regime aí, é o contexto, perdão, do fim da Primeira Guerra Mundial, né? Em que a Alemanha ela estava humilhada, ela foi humilhada, né, pelo Tratado de Versalhes, né? A Itália, por ter mudado de lado no confronto, né, para o lado dos americanos, da Inglaterra, não foi tão vitoriosa, ela teve uma vitória mutilada, né? Os italianos mesmo chamavam de vitória mutilada, a gente vai entender o porquê. E essa crise mundial do capitalismo liberal, né, que a gente estudou no conteúdo passado, a crise de 1929. Então, o capitalismo, enquanto regime econômico, ele estava abalado, sobretudo na Europa. Uma Europa pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial, e nos Estados Unidos a gente tem aí a crise, né, a quebra da Bolsa de Nova York,
em 1929. E o crescimento dos partidos comunistas, das ideologias comunistas pelo mundo, né, pela Europa especificamente. Então, a gente vai ter esse contexto, né? Então, a crise de um lado instaurada, a destruição, os problemas todos que a Primeira Guerra Mundial resultou, né, ao fim dela, e esse avanço das ideologias de esquerda, principalmente do comunismo, do socialismo, a partir daquilo que estava sendo a União Soviética, né, a União Soviética se desenvolvendo, vários países ali do leste europeu se aderindo ao mapa da União Soviética, passando a integrar a União Soviética, então o comunismo dando certo e o capitalismo em crise, né, nesse processo todo em que as pessoas estavam na miséria, desempregadas, as cidades arrasadas, tudo isso. Então a gente tem esse contexto como demarcação, né, para o surgimento desses regimes, tanto do fascismo quanto do nazismo, ok? Então, aqui nós temos inclusive uma charge bem bacana, que é a cadeira do poder, né? A cadeira do poder, ela sendo passada, né? E aí, não à toa, uma pessoa, a burguesia seria, né? Pessoa bem gorda, né? Rica, que possuía o poder político e nesse momento de crise, como alternativa, quem é que vai assumir esse poder? Tanto o fascismo quanto o nazismo, né? Estão aqui os representantes dessas duas ideologias nefastas para assumir esse trono, para assumir esse poder. Porque, por outro lado, tinha um outro inimigo que essa burguesia ela não queria deixá-lo passar, que é o comunismo, que eram as ideologias socialistas, né? Então, a gente tem aí uma representação também desse contexto histórico. E aqui uma outra também, muito bacana, né? Como se as galinhas dissessem para a raposa, obrigado por nos proteger do comunismo. Né? E ainda meio que uma coisa imatura, né? Sem uma ideia de que essa raposa de fato vai comer a galinha também, não vai comer apenas os pintinhos, né? Vai comer os mais fraquinhos, desempregados, os negros, os judeus, né? Que vai estar perseguindo os sindicatos, vai estar perseguindo as minorias, não, vai estar perseguindo também as galinhas e vai estar engolindo-as se elas não se alinharem e não passarem a se encaixar dentro do quadrado fascista, nazista. Então, só para finalizar, o totalitarismo ele tem um conceito, né? Ele permeia por vários conceitos, mas um conceito que eu achei mais importante aqui de ser colocado é o do próprio Coutrin, né, do livro de vocês, até para dar uma valorizada. Ele vai dizer o seguinte: o chamado totalitarismo é um regime político marcado por um Estado forte que busca entender seu papel sobre todos os setores da sociedade, supondo alcançar a completa submissão dos indivíduos. Sua denominação derivou-se de uma frase proferida pelo líder fascista Benito Mussolini. E, na verdade, é uma frase e essa frase tem um contexto. Então, eu peguei a primeira frase, que é essa frase aqui, ó, é uma frase do Mussolini, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Aí ele completa, né? Se o liberalismo significa indivíduo, o fascismo significa Estado. Para nós, fascistas, o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. O fascismo luta para que o Estado seja forte, organizado e tenha, ao mesmo tempo, uma grande base popular. Então, aí está uma definição do que o próprio Mussolini define, né? Tudo dentro do Estado, nada contra o Estado acima de tudo, né? Acima de tudo e de todos. E aí, mera qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, como diz o ditado. Né? O fascismo ele tem características, a gente vai entender essas características, né? Principalmente do nacionalismo, do amor à pátria, né? Do amor à nação, esse discurso forte de Estado, de fronteira, né? De raça, de racismo, né? De intolerância, de uma série de adjetivos negativos que permeiam, que
dá essa agregação, né, ao bolo, né? E aí esse bolo ele é um bolo em torno de um estado, né, de um representante, de um líder, né, que tem que ser o exemplo e ao mesmo tempo tem o elemento do teocracismo, né, daquela figura como se ela fosse Deus, como se ela fosse um Deus encarnado e as pessoas tinham que segui-la, que obedecê-la, né, que cultuá-la, venerá-la, a ideia do mito mesmo, né? E isso perpassa por interesses, né, que são interesses, né, bastante complicados, bastante complexos, mas que a gente vai entender, inclusive, nas próximas videoaulas, né? Então, a gente tem aqui algumas principais características, eu vou deixá-las para o próximo vídeo, né, porque aí ou a gente encerra nesse. As principais características desse, já que estamos nessa discussão, do fascismo e do nazismo. E aí eu coloquei aqui, inclusive, separadamente essas duas aqui, porque existe uma significação aqui. As principais características do fascismo, professor Franciel. Nacionalismo extremado, a questão da xenofobia. Então, se um país ele é extremamente nacionalista, ele não tolera, por exemplo, a entrada de estrangeiros, né, de outras nacionalidades naquele país. E aí você pensa hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a coisa de querer criar fronteira, criar muro para que latino-americanos não entrem, né, que se entra ilegal deporta, né. Na Europa também tem isso muito contra americanos, contra sul-americanos, contra brasileiros, até em Portugal, né, que é país mãe do Brasil. Então vocês já viram falar desse conceito de xenofobia, com certeza. O totalitarismo, né, que é aquilo lá, Estado acima de tudo, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado acima de tudo, acima de todos. O militarismo, né, a questão militar, e a gente vai ver isso tanto no fascismo quanto no nazismo, né, o anticomunismo, não se tolera comunismo, mas ao mesmo tempo os fascistas eles não toleram o liberalismo, né, o liberalismo econômico lá de Adam Smith, né, o liberalismo político de John Locke, aquela ideia lá das sociedades livres, né, do indivíduo com liberdade de comércio, livre iniciativa, né, podendo ser bem sucedido empresarialmente, né, grande empreendedor. Não, o fascismo não tolera isso também. Ao mesmo passo que ele não tolera o comunismo, né, ele não tolera também o liberalismo, a livre iniciativa do indivíduo. Então, ele é tanto contra o comunismo como a célula como também contra a célula do capitalismo, que é o liberalismo. Né? O unipartidarismo, partido único, né? Culto ao líder, né? A ideia do mito, né? Aplaudido, venerado, por qualquer besteira que fala, inclusive. Propaganda governamental, né? Propaganda governamental muito feita largamente, amplamente, né? Inclusive com os jovens, com as crianças, educação dirigida mesmo, né, pontual, para se alcançar os objetivos da ideologia. Né, e da defesa dessa ideologia, inclusive nas escolas, programas educacionais muito direcionados. No Brasil, a gente tem projetos bem nessa linha aí, né, de escola sem partido, que quer nos impor, né, colocar um tampão na nossa boca enquanto professores, né, os programas de privatização, né? A gente tem vários projetos em discussão no Brasil dessa galera da direita, herdeira do fascismo, que defende isso, né? E aí precisa se inteirar disso. O que eu quero completar dizendo é o que? Todas essas características aqui são características do fascismo. Elas também são características do nazismo? São. Só que no nazismo a gente tem mais duas características que o configuram, que é o racismo e que é o expansionismo territorial. O nazismo não tolera, rotula por raças, fala assim, uma raça superior, as demais deviam ser, inclusive, extirpadas, como foi o caso dos semitas, dos judeus, e o nazismo defende uma expansão dessa ideologia por todo o globo terrestre, tanto que vai fazer, a Alemanha vai fazer e vai provocar com isso a Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma imagem